Pronto. Pronto. Agora sim. Então, gente, por coincidência ou não, a gente vai falar hoje sobre planejamento e controlando os riscos no projeto. O que a gente viu agora foi algo errado acontecendo e a gente tendo que contornar a situação. Então, o gerente de projeto, o que ele precisa fazer? Ele precisa, quando ele planeja e controla os riscos de um projeto, ele precisa ter um plano para que quando um risco aconteça, ou seja, para quando uma determinada situação aconteça, ele saiba o que fazer. E ele também precisa acompanhar constantemente o projeto dele para ele verificar se um risco que ele previu logo no início do projeto não está se tornando cada vez mais perto de acontecer. Então, o que a gente viu agora? A gente ia começar a aula, foi para a sala, que é a nossa sala normal, mas aí a gente chegou na sala e não estava com a opção de gravar. Isso para a gente é um risco, por quê? Porque a gente já previu no início da disciplina que todas as nossas aulas seriam gravadas, porque a gente sabe que tem um problema de conexão aqui em Santarém e que a gente pode ter algum problema e perder a aula, né? Então, a gente sabe que é possível que durante a aula a nossa conexão caia, fique lenta, a minha voz não saia da forma adequada. Então, isso, e aí para contornar isso a gente previu, não, toda aula a gente tem que gravar e depois disponibilizar no YouTube para que depois os alunos possam assistir. Beleza. O que a gente fez? A gente sabe que tem um risco, que é o risco da internet cair, e aí a gente controla, a gente tem um plano que é gravar a aula para tentar minimizar esse problema. Beleza. Pode ser que tenha um problema maior, que a internet de todo mundo da cidade caia e aí ninguém consegue. Isso é o risco e para isso a gente não tem um plano B. Mas para aqueles riscos que a gente consegue visualizar que é possível a gente contornar ou a gente fazer algumas ações, ou para que ele não aconteça, ou para que se ele acontecer, a gente sabe como tratar, isso a gente tem que fazer. Então, um bom gerente de projeto não é aquele que o projeto dele dá tudo certo, todos os dias dá uma maravilha, tudo perfeito. Não, porque a gente sabe que a vida não é assim, que coisas erradas acontecem, principalmente no mundo da computação, a gente sabe que a lei de Murphy persegue a gente, e aí o bom gerente de projeto, o que ele sabe fazer? Ele sabe planejar e controlar os riscos para que, se eles aconteçam, eu sempre tenha um plano para saber como tratá-lo. Então, o bom gerente de projeto, ele planeja e controla os riscos no projeto. Beleza. E aí, qual é o objetivo dessa parte de gerenciamento de riscos no PMBOK? É apresentar os processos, ferramentas e técnicas que um gerente de projeto utiliza para gerenciar os riscos, porque riscos sempre vai ter. Agora, o importante é saber como tratá-los. E aí, a gente está falando da palavra risco. O objetivo dessa aula é a gente entender bem o que são riscos e como gerenciar esses riscos, né? E o que vem ser o risco? O risco é tudo aquilo que pode dar errado, risco é tudo aquilo que sai do planejamento. Tanto faz para dar errado ou para dar certo, sendo que é mais comum ser para dar errado mesmo. E aí os riscos. Agora, o risco pode ser alguma coisa também que dê certo. Por exemplo, alguma coisa, de repente, tem o risco de ser alocado o melhor desenvolvedor para o meu projeto. Aí é o risco positivo. Porque se for alocado aquele desenvolvedor que programa super rápido, pode ser que eu consiga até adiantar o meu projeto. Então, isso é um risco positivo. Agora, o que a gente tem que se preocupar e gerenciar são os riscos negativos. E os riscos, principalmente aqueles que vão impactar em relação àquele tripé de gerenciamento de projetos que a gente já viu, que é aquele triângulo onde a gente precisa se preocupar com escopo, custo e prazo. Esse é o tripé do gerenciamento de projetos. E é com isso que o gerente de projetos ele precisa se preocupar, com aqueles acontecimentos que podem impactar ou o escopo do projeto, ou com o prazo que ele acordou, ou o custo, ou seja, estourar o orçamento, atrasar, ou entregar mais ou menos coisas do que foi solicitado, sendo que a maioria das vezes é entregar
menos coisas do que foi solicitado. Então, o gerente de projeto ele precisa se preocupar com o que pode dar errado, mas pode ser que também aconteça um risco positivo, que é uma oportunidade. Mas isso é o melhor dos cenários. Então, riscos, eles são eventos ou condições incertas que, se ocorrerem, têm um efeito negativo ou positivo sobre o projeto. Então, uma determinada situação que não se tem muito domínio, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, só que aquele risco positivo é uma beleza. Agora, o importante é se preocupar com os riscos negativos e tentar reduzi-los. Estudos quantificam que uma redução de 90% dos problemas de um projeto a partir do gerenciamento de riscos. Então, se o gerente de projetos ele é um bom, ele consegue prever adequadamente os riscos, ele consegue ter um planejamento para caso aquele risco aconteça, isso minimiza os riscos do projeto até até 90%. Então, um bom gerente de projeto não é aquele que não dá errado as coisas, é aquele que tem um plano caso aquilo dê errado. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente sabe que tem um risco. Até porque os riscos a gente sabe que são inevitáveis, né? Viver é um risco. A gente levanta, acorda, pode cair, pode tropeçar, pode acontecer alguma coisa que dê um problema. Então, os riscos, eles são inevitáveis. Agora, o importante é gerenciar esses riscos para que esses riscos, caso eles se materializem, não levem o projeto ao fracasso. Esse que é o segredo do gerente de projeto. Ele é um cara que sempre tem um plano B na cabeça, que se alguém disser, e se acontecer tal coisa? Aí a gente aciona isso aqui. E se fulano for demitido? Já tem aquele outro cara ali que eu consigo contratar. E se o fornecedor não entregar o projeto na data tal? Já contactei um outro fornecedor e ele consegue me entregar apenas com um dia de diferença. É o cara que sempre tem um plano B, um plano C na cabeça dele. E como é que o gerente de projeto ele gerencia esses riscos segundo o PMBOK? Bom, primeiro ele tem que planejar os riscos, né? Ou seja, ele tem que pensar sobre os riscos, depois ele tem que identificar quais são os riscos, e aí o gerente de projeto ele não pode ser excessivamente otimista, ele tem até que ter um pé ali no pessimismo. Ele tem que pensar, e se o meu melhor programador adoecer? E se o fornecedor não conseguir entregar no prazo? E se o designer morrer? Quer dizer, ele tem que pensar nas coisas que podem impactar diretamente no projeto dele. Claro que quando ele fizer os próximos passos, que é a análise qualitativa e análise quantitativa, ele vai saber quais são os riscos que ele vai ter que se preocupar e ter um planejamento, e quais são os riscos que são de baixa probabilidade de acontecer, e aí ele não precisa se preocupar. E a gente pode dizer assim, então se ele tem um plano para todos os riscos, beleza, nada vai dar errado. Não é bem assim também, porque a gente sabe que por mais que a gente tente identificar todos os riscos, existem riscos que são totalmente imprevisíveis. Qual projeto no seu planejamento colocou que tinha uma possibilidade de em 2020 ter uma pandemia, que as pessoas não poderiam sair de casa porque elas seriam expostas ao vírus, que ia todo mundo ter que ficar em casa ou sair o mínimo possível? Provavelmente ninguém tinha isso no seu gerenciamento de riscos, ou muito poucos, ou aqueles extremamente prevenidos colocaram no seu gerenciamento de riscos a probabilidade de uma pandemia. Por quê? Porque era algo remoto, era algo que ninguém pensava, mas aconteceu. E com certeza impactou projetos por todo mundo. E aí as pessoas tiveram que reagir. E aí, nesse caso, quando não se tem um planejamento de como agir, o que acontece? Tem que reagir. Então, vai ter que começar a tomar as ações depois que o risco se materializou. E aí é aquilo que a gente chama, né? Tentar corrigir durante o voo. Durante o voo, a gente tem que estar tentando corrigir o problema. Isso aconteceu porque não tinha um planejamento de riscos e não tinha porque era algo realmente que tinha chances remotas de acontecer. Quer dizer, já aconteceu ao longo do tempo, mas ninguém acreditava ainda. Ninguém é muito forte, né? Mas a maioria das pessoas não acreditava que isso pudesse acontecer. Então, por exemplo, aqui na UFOPA, vocês viram que primeiro paralisou as atividades, depois foi feito um planejamento, depois foi feita a retomada. Por quê? Porque a maioria, ou quase nenhuma universidade tinha um plano que se acontecer uma pandemia e todo mundo tiver que ir para casa, o que a gente vai fazer? Aí, nesse caso, não tinha o plano, então teve-se que construir esse plano depois.
que é o tal planejamento de resposta a riscos. Depois que, quando a gente consegue prever o que a gente precisa fazer, é planejar a resposta que a gente vai dar para aquele risco, certo? E depois o gerente de projetos precisa monitorar e controlar aquele risco para verificar se ele está cada vez mais perto de acontecer ou se está se tornando distante. Por exemplo, eu prevejo que tem um risco do meu projeto atrasar. Por quê? Porque a minha equipe ela ainda está aprendendo, vai ser a primeira vez que ela vai trabalhar junta, ela vai ter que usar Python, e Python é uma linguagem que a maioria não conhece, vai ter que aprender durante o projeto. Então, se a minha equipe está aprendendo durante o projeto, mas a linguagem de programação que está sendo utilizada tem um risco de ter um problema. Tem um risco de atrasar, porque tem uma determinada atividade que a pessoa está responsável e ela ainda não sabe fazer completamente, ela ainda vai ter que estudar. E se eu sei que tem isso, que o gerente de projeto tem que fazer? Ele tem que monitorar constantemente, ele tem que verificar se as tarefas elas estão sendo entregues de acordo com o cronograma. Se no dia 5, que estava previsto lá, que o Lucas ia entregar a tarefa dele, se ele realmente entregou. Se estava previsto que o Lucas ia entregar dia 5 e o Lucas entregou dia 8, e aí ele já começou a próxima tarefa dele 3 dias atrasado, eu já sei que o meu projeto está com risco de atraso. E se a outra atividade que o Lucas começou, ele já entregou com 6 dias de atraso, o meu projeto está atrasado, porque eu estou jogando para frente e eu não vou conseguir terminar a tempo. O que o gerente de projeto precisa fazer? Ele já tem que ver, olha, o risco de atrasar aqui está se materializando, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele vai lá, consulta lá no plano de risco dele e vê lá, se atrasar mais de 10 dias, eu preciso contratar mais um programador. Se atrasar mais de 10 dias, eu preciso colocar a equipe para fazer hora extra. Então, o gerente de projeto ele precisa estar constantemente monitorando e controlando para que seja possível ele reagir, ele atuar, ele verificar o que tem lá no plano dele para ele começar a executar. Então, o primeiro passo é ele planejar. E aí ele vai chamar toda a equipe dele, vai fazer reuniões, vai conversar com a equipe para verificar quais são os riscos que a equipe dele prevê que pode acontecer e qual é a probabilidade do impacto desses riscos acontecerem. E aí ele vai definir como é que ele vai acompanhar, quais são as categorias dos riscos. Então, a primeira fase é ele planejar, ele verificar quais são os riscos que tem daquele projeto dele dar errado, tá? Depois, quando essa equipe dele está reunida para verificar quais são os riscos que tem, essa equipe dele precisa pensar em todas as possibilidades. E aí, algo que auxilia é essa estrutura aqui, esse organograma que o PMBOK fornece, que ele ajuda a pensar sobre as possibilidades de risco. Por exemplo, riscos técnicos. Eu tenho risco de requisitos, que é o risco do requisito estar errado. Eu tenho risco de tecnologia, se for uma tecnologia que a equipe não domina completamente. Eu tenho riscos relacionados à complexidade. Se o projeto for mais complexo, com certeza ele é mais difícil e tem mais risco. Se eu tenho riscos relacionados à interface, porque vocês sabem que criar a parte de design de uma aplicação não é uma tarefa trivial. Eu tenho riscos relacionados ao desempenho. De repente, a aplicação que eu estou fazendo é lenta, se torna lenta, ou a confiabilidade está cheio de erros do projeto. Riscos relacionados à qualidade, ou seja, o projeto que eu fiz, eu consegui entregar no prazo, mas estava cheio de erro. Não estava com a qualidade que o cliente espera. Eu tenho riscos externos relacionados a leis, ao mercado, ao cliente, ao clima. Eu tenho riscos organizacionais relacionados a recursos, se acontecer alguma coisa com alguém que trabalha na equipe. Tenho riscos relacionados ao financiamento, se eu não receber o pagamento no dia que eu espero. Eu tenho riscos relacionados à priorização, de repente aquele projeto que ia ser o prioritário da empresa não é mais. Relacionados ao gerenciamento de projetos, eu tenho que ter preocupação em relação à estimativa, e se a estimativa que eu fizer estiver errada. Eu tenho riscos relacionados a planejamento, e se eu planejar errado, o que eu vou fazer? Riscos de controle, riscos de comunicação, que é um risco que é algo que é um problema, que se não for gerenciado, eu posso ter problemas de comunicação durante o projeto, eu falo uma coisa, a equipe não entende, ou a própria equipe não se entende. Então, esses aqui são itens que eu tenho que pensar
quando eu estiver fazendo meu planejamento, que são passíveis de risco e que eu tenho que olhar para eles para verificar. Será que eu tenho risco de pessoal? Será que eu tenho risco de tecnologia? Será que a equipe que vai fazer realmente domina essa tecnologia? Ou não, eu tenho risco aqui que é a primeira vez que eles vão fazer, então eu tenho um risco de atraso que eu tenho que ficar monitorando constantemente. Ou pode ser que eu não tenha esse risco, é a 10ª vez que a equipe vai fazer um projeto igual a esse, então eu não tenho nem que me preocupar com a tecnologia, porque eles já sabem fazer. Então, isso quando o gerente de projeto estiver pensando em riscos, uma dica é pensar nessas categorias aqui para verificar em quais dessas ele tem riscos. Depois ele vai precisar identificar os riscos, ou seja, a equipe se reúne e começa a pontuar com o auxílio de uma ferramenta como essa para ficar se preocupando mesmo com os possíveis erros que pode acontecer, certo? Opa, foi voltar. E uma das ferramentas utilizadas para verificar possíveis riscos é um diagrama conhecido como o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, ou diagrama de espinha de peixe. É um diagrama que, primeiro, a gente coloca ali o possível risco, né, o possível efeito daquele risco, depois a gente tenta identificar as causas para tentar verificar os riscos que o projeto tem. Por exemplo, eu tenho o risco de, no final, ter produto com defeito. Agora, esse produto com defeito, ele pode estar relacionado ao método, falta de documentação, sem supervisão. Ele pode estar relacionado à mão de obra, a equipe não tem treinamento, a equipe está desmotivada. Pode estar relacionado ao material, a matéria-prima utilizada de baixa qualidade. Pode estar relacionado ao meio ambiente, muito calor, muito frio, um lugar que não é bom para a equipe estar. Pode estar relacionado à máquina, tem um defeito na máquina, tem um problema, teve uma manutenção inadequada. Então, quando eu penso na possível causa, depois eu tento enumerar eu penso no efeito, depois eu tenho que pensar nas possíveis causas, e aí são riscos. Por exemplo, se um risco do produto com defeito está relacionado à equipe não ter treinamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar a equipe. Então, no meu planejamento vai estar lá, treinamento da equipe, certo? Depois que eu faço isso, já sei todos os possíveis erros que a equipe pode se dar conta. Eu já sei todos os possíveis erros todos os possíveis riscos que eu tenho. Eu vou ter que fazer planejamento para todos os riscos que eu pensei? Não, porque tem algumas que têm uma chance muito remota de acontecer. E aí, se eu ficar planejando todas as ações para todos os riscos, pode ser que o gerente de projeto passe a vida inteira ali só planejando o que ele vai fazer e não execute. Né? Ou então ele fica tão desesperado porque tem tanto risco aquele projeto dele que ele desista. Então, nessa análise qualitativa, o que ele vai precisar fazer? Ele vai ter que pegar para cada risco, verificar a probabilidade daquele risco acontecer com o impacto que aquele risco, se acontecer, vai causar. Por exemplo, se eu tenho uma probabilidade de atrasar o meu projeto de 50% e o impacto do meu atraso é alto, aí eu vou fazer o cruzamento, probabilidade de 50% e o impacto alto, então esse risco aqui, ele é alto, tenho que me preocupar com ele. Agora, se eu tenho uma probabilidade de atrasar 50%, mas o impacto é muito baixo, ou seja, o cliente não está nem preocupado quando vai ser entregue o projeto, ele é baixo, então eu não tenho que me preocupar. Então, eu tenho que sempre analisar o risco nesses dois viés, na probabilidade dele acontecer e no impacto que ele causa se ele acontecer. E aí eu vejo os riscos que têm alto, são de baixo impacto, de alto e de médio. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar com esses aqui, com aqueles riscos que têm muita probabilidade de acontecer e o impacto é alto. Esse aqui eu tenho que planejar o que eu vou fazer. Agora, um risco que tem uma probabilidade remota e o impacto é muito baixo, ou que ele tem uma probabilidade remota e mesmo que o impacto dele seja alto, mas a probabilidade dele acontecer é remota, eu não preciso muito me preocupar. Por exemplo, eu estou fazendo projeto, eu penso assim, pode ter um furacão aqui em Santarém. Só que quando aconteceu um furacão aqui em Santarém, no histórico tem ventania, mas furacão acho que não sei se aconteceu, né? Isso aconteceu faz muito tempo. Então, então a probabilidade de acontecer um furacão aqui em Santarém talvez seja muito baixa. E aí, se acontecer um furacão, o impacto é alto, vai destruir aqui toda a minha empresa.
Mas eu vou ficar preocupada aqui, vou fazer todo o planejamento caso aconteça o furacão? Provavelmente não, porque a probabilidade é baixa. Agora, eu estou numa ilha lá da América Central, lá em Porto Rico, e a minha empresa fica lá, e lá acontece muito furacão. Todo ano acontece furacão. Então, a probabilidade de acontecer o furacão, ela é alta. Tem uma probabilidade ali de pelo menos 70%. E por mais que o impacto não seja alto, eu tenho que me preocupar, né? Porque eu tenho uma probabilidade ali de acontecer o furacão. Se há uma probabilidade de 90%, porque todo ano acontece, mesmo que o impacto seja moderado, eu tenho que me preocupar. Então, vejam que eu tenho que fazer sempre esse cruzamento entre a probabilidade de algo acontecer e o impacto. Para quê? Para que aquele ali eu comece a gerenciar. E eu não vou gerenciar tudo, eu vou gerenciar esses aqui que têm alta probabilidade, e se eu tiver um pouco mais de tempo, esses que têm média. Os que têm baixa, não, porque senão vai me demandar muito tempo e eu vou ficar gastando tempo com algo que talvez não aconteça. Depois que eu faço a análise qualitativa, ou seja, eu tento relacionar essa questão do impacto com a probabilidade, eu vou fazer a análise quantitativa. O que é a análise quantitativa? Quando eu consigo quantificar o valor daquele risco, caso ele aconteça. Ou seja, quando eu consigo mensurar esse risco em termos financeiros. Eu consigo fazer isso para tudo? Não. Mas, por exemplo, eu sei que se o prédio da minha empresa, ele custa R$ 200.000. Se vier um furacão e destruir o meu prédio, ele tem uma probabilidade ali de eu ter um prejuízo da ordem de 200 mil. Mas se eu fizer um seguro e pagar todo mês um determinado valor para o seguro, se acontecer o furacão, quem vai pagar? Ele está segurado, então o banco vai reconstruir esse prédio para mim. Então, aí eu vou analisar, olha, é melhor eu gastar 200 mil e caso tenha um furacão, ou é melhor eu pagar um seguro? Depende, se eu estiver lá no Porto Rico, que acontece todo ano, o furacão é melhor pagar o seguro. Agora, se eu estiver aqui em Santarém, talvez não, porque tem uma chance pequena de acontecer. Isso é o tipo de análise que a gente faz, por exemplo, que as pessoas costumam fazer, por exemplo, quando elas compram um determinado bem, compram um carro. Aí eles vão verificar, será que eu faço? Qual é a chance de eu ter um acidente? É alta, então é melhor segurar esse carro. Qual é a chance de eu ter um acidente? Bom, eu moro numa cidade pequena que quase não tem carro, tem um acidente uma vez ou outra, eu não costumo sair muito, eu não bebo, então o risco é menor, então talvez eu não precise pagar o seguro. Mas isso são decisões que nunca são totalmente assertivas, né? Eu sempre vou estar tendo que tomar essas decisões, e isso é o gerente de projeto que vai fazer. Esse é o tipo de decisão que o gerente de projeto vai fazer. E aí, quando ele chega nessa parte quantitativa, ele vai olhar para valores. Aqui a gente tem um exemplo de um tipo de decisão que o gerente de projetos precisa fazer olhando para valores quando ele consegue quantificar. Ele vai fazer o desenvolvimento de um sistema. Ele sabe que se ele não fizer protótipo nenhum, ele tem custo zero, né? Ele não vai gastar tempo das pessoas fazendo um protótipo. Só que se ele não fizer um protótipo para validar a ideia dele, ele tem um risco de falha de 70%. E se falhar, ele vai ter um prejuízo de R$ 450 mil. Agora, se ele fizer um protótipo, ele gasta 200 mil fazendo esse protótipo. Só que aí o risco de falha do sistema dele vai para 35% só, cai pela metade. E se falhar, o impacto vai ser menor, vai ser só de 120 mil. Aí ele vai ter que decidir, faço ou não faço protótipo. Né? Porque se eu fizer, eu já saio de cara com um custo maior de 200 mil. Mas se eu fizer, eu minimizo as chances de erro. E se acontecer o erro, eu gasto menos. Agora, se eu fizer sem protótipo, eu não tenho gasto nenhum. Mas, em compensação, eu tenho o risco disso acontecer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai quantificar em termos de valores. Com o protótipo, ele gasta 200 mil. E se acontecer um erro,
que tem uma chance de 0,35 de acontecer, ele gasta 120 mil. Então, ele faz o cálculo, 35% vezes 120 mil mais os 200 mil. Com protótipo, ele vai, mesmo que aconteça um erro, ele gasta 242 mil. Agora, se ele fizer sem protótipo, zero, né? Mais a chance de acontecer, que é 70%, o impacto, que é 450 mil, ele multiplica por multiplica os dois valores, né? 0,7, que é o risco de falha, vezes 450 mil, que é o impacto, aí ele, se acontecer, 315 mil de prejuízo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, com protótipo, se acontecer um problema, ele gasta 242 mil. Sem protótipo, se acontecer um problema, ele gasta 315 mil. Só que com protótipo, ele tem um risco de 35% de ter problema. Sem protótipo, ele tem um risco de 70%. Então, o que ele vai avaliar aqui? Ele vai ter que decidir, faço ou não faço protótipo, né? Então, isso é o que ele vai precisar, o tipo de coisa que ele vai precisar, é o tipo de coisa que ele vai precisar decidir, né? Então, isso vai ter que olhar para esses dois valores e vai ter que dizer, corro o risco, mas se o risco acontecer, eu tenho esse prejuízo aqui. Ou não corro o risco, vou para o protótipo, mas acrescento 200 mil de cara no meu projeto. Esse é o tipo de decisão aqui que um gerente fazendo gerenciamento de risco vai precisar tomar. Depois, chega no final, quando ele vai precisar fazer o planejamento de resposta aos riscos. Esse planejamento de resposta aos riscos, ele não vai fazer para todos, ele vai fazer para aqueles que ele acredita que tem um risco maior de acontecer. Aí ele pode tomar determinadas decisões, ele pode evitar o risco, ou seja, ele vai tomar ações para que aquele risco não aconteça. Nem para alguns riscos é só possível, nem para todos, né? Não para todos. Então, por exemplo, ele sabe que tem um risco ali de baixo entendimento dos requisitos. O que ele vai fazer para evitar? Ele vai esclarecer, ele vai ter mais reuniões com o cliente, ele vai tentar melhorar a comunicação. Ele tem a possibilidade de transferir esse risco dele. Por exemplo, ele está fazendo uma casa, e aí ele sabe que tem a chance de ter um acidente na construção, ou tem a chance de ter, de novo, um furacão, um terremoto que destrua a casa dele. O que ele faz? Ele não vai ficar com esse risco para ele vai terceirizar, ele vai contratar um seguro, esse risco agora passa a ser do banco, só que ele passa a pagar um determinado valor. Ou a pessoa compra um carro, ela sabe que tem um risco dela ter um acidente. O que ela faz? Ela transfere esse risco para o seguro. Contrata o seguro, paga um determinado valor mensal, e aí esse risco ele passa a ser da seguradora, e não mais dele. E ele pode também tentar mitigar o risco. O que é essa palavra mitigar? Mitigar significa tentar reduzir a probabilidade daquele risco acontecer. Eu não consigo evitar, mas eu consigo tomar ações para tentar minimizar aquele risco. Por exemplo, eu comprei uma moto, não fiz o seguro, tenho risco de ter acidente. O que eu vou fazer para tentar mitigar? Eu não vou dirigir bêbado, eu vou tentar não dirigir à noite, porque à noite eu tenho uma chance maior de acidente. Eu vou evitar andar nas ruas que tem maior tráfego. Então, eu estou tentando mitigar, estou tentando minimizar aqueles riscos. Em termos de projeto, por exemplo, eu sei que é um projeto novo, a equipe é nova, então tem chance de estar com muito erro no momento que eu vou entregar. O que eu vou fazer? Eu vou, no meu planejamento, alocar mais tempo para atividade de teste. Se fosse uma equipe que já é normal fazer o desenvolvimento de um determinado aplicativo, ela já fez isso mais de 10 vezes, eu não preciso me preocupar tanto com a possibilidade de estar cheio de erros. Então, eu coloco 2 semanas de teste no final. Agora, é a primeira vez que aquela equipe vai fazer. Ela está aprendendo ainda. A chance de ter erros é muito maior. O que eu vou fazer? Eu vou, no meu planejamento, colocar 4 semanas de teste, para que eu consiga ter tempo de testar e corrigir, né? Então, em alguns momentos, eu vou precisar, eu não tenho como zerar, então eu tento diminuir as possibilidades de riscos acontecerem. Agora, a gente falou logo no início que pode ser que os riscos sejam positivos, ou seja, uma oportunidade. Por exemplo, eu tenho o risco da pessoa que mais conhece de designer
de interfaces vir trabalhar no meu projeto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar explorar esse risco, eu tenho que tentar conseguir mesmo essa pessoa para vir trabalhar para a equipe. Então, para os riscos positivos, eu tenho que tentar fazer com que eles realmente aconteçam. Mas lembrando que, na maioria das vezes, a gente está falando de riscos negativos mesmo, e a gente tem que se preocupar em evitar que esses riscos aconteçam, se não tiver como evitar, mitigar esses riscos, e se não tiver como mitigar, tentar transferir esses riscos para outra pessoa, certo? Então, para eu trabalhar com os riscos, eu posso ter estratégias de acordo com a natureza deles. Então, por exemplo, eu tenho uma situação que eu decido evitar o risco, eu tenho que desenvolver uma atividade que é muito delicada, que ninguém sabe fazer. Aí, nesse caso, é melhor remover, se eu tiver como, essa atividade do meu projeto, e aí eu evito o risco. Eu tenho que contratar um fornecedor para o meu projeto, eu quero que ele entregue no prazo, eu quero que seja um fornecedor confiável. Aí, para eu tentar mitigar o risco de ser um fornecedor que não atenda às minhas expectativas, o que eu posso fazer? Eu posso atribuir ao membro da equipe a tarefa de visitar os fornecedores e tentar encontrar um que seja mais confiável. Eu sei que tem uma pessoa que ela é problemática. Todo projeto que ela participa, ela briga, ela atrasa, ela gera confusão. O que eu posso fazer se eu puder? Melhor não ter essa pessoa, né? Se eu puder remover essa pessoa problemática do meu projeto, é a melhor coisa que eu posso fazer para tentar evitar esse problema que eu sei que vai acontecer, né? Ou, às vezes, não tem jeito. Eu tenho que aceitar o risco porque não tem o que fazer. Então, eu sei que tem um risco de estourar o orçamento do meu projeto. E não tenho o que fazer, porque se de repente, para pensar um exemplo aqui, pronto, eu sei que tem o risco do notebook do funcionário queimar durante o projeto. É um risco. Pode ser que queime ali o notebook e não tenho o que fazer, eu vou ter que comprar outro. Aí, isso vai tornar o projeto mais caro. O que eu posso fazer? Nesse caso, eu vou aceitar o risco e vou dizer para o meu chefe, para o meu gerente, dizer, olha, não tem jeito. Se queimar, se der um problema na máquina de um determinado programador, eu vou ter que comprar outro. Aí eu aceito o risco, né? Então, o que o gerente de projetos precisa fazer é tentar pensar em todos os riscos e tentar minimizar. E se a gente for ver, é algo que a gente faz naturalmente no dia a dia, né? Por exemplo, vocês vão comprar um determinado produto no Mercado Livre. O que vocês fazem? Vocês olham ali o histórico do fornecedor, vocês veem as referências dele, vê quantas estrelas tem aquele vendedor, e aí vocês tentam minimizar o risco de ser enganado, né? Vou fazer uma determinada compra ali na OLX. Tem um risco ali de ser um golpe. O que eu vou fazer? Vou tentar minimizar, vou tentar ligar para essa pessoa que está vendendo, vou tentar ir olhar na casa dele para ver se existe mesmo aquele produto. Eu tenho que, qualquer coisa que eu costume fazer, eu tenho que tentar pensar nos riscos da possibilidade de dar errado. Agora, às vezes, a gente aceita, não tem o que fazer. Por exemplo, eu estou fazendo a disciplina do professor, que é o professor mais difícil do curso da computação. E que é uma matéria super difícil, né? e eu tenho que estudar com muita frequência, senão eu não vou passar a disciplina. Então, se eu decido que eu não vou estudar, que eu só vou estudar na véspera da disciplina dele, o que eu fiz? Eu aceitei o risco de ser reprovada, porque é a matéria mais difícil, eu deixei para estudar na véspera, eu sei que a prova vai ser muito ruim, e em vez de estudar durante todo o semestre, eu deixei para estudar sempre na véspera. Aceitei o risco de ser reprovada. Agora, eu posso tentar mitigar esse risco. Como? Eu vou estudar todo dia para tentar minimizar o risco de ser reprovada. Ou eu posso evitar esse risco. Quer saber, eu não vou fazer essa disciplina com esse professor, não. Eu vou esperar aqui vir outro professor para eu tentar ver se eu consigo passar. Então, qual é a estratégia que eu vou utilizar? É uma decisão do gerente de projetos. E quanto mais experiência ele tem, mais ele sabe o que fazer, mas ele sabe qual é a estratégia mais adequada. Então, o gerente de projeto com muito tempo de trabalho, ele costuma já saber o que fazer. Agora, o gerente de projeto que está começando, ele também tem chances, claro,
de cometer erros nessas estratégias de resposta ao risco. E aí chega o final, com a nossa tarefinha de toda semana, só para variar, né? O que eu estou pedindo para vocês? Para que vocês elaborem uma planilha de risco do projeto de vocês, que vocês estão trabalhando, com template e modelos disponíveis no Classroom. Então, lá no Classroom, o que eu fiz? Eu disponibilizei um modelo de um... Alguém levantou a mão? Não. Eu disponibilizei um modelo de uma lista de riscos. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Tem ele preenchido e tem ele... Peraí, gente. O computador aqui não está querendo muito responder. Pronto, carregou aqui. Nessa lista de riscos, o que eu peço para vocês? Eu peço para vocês preencherem a lista de riscos, e a lista de riscos é o quê? Vocês vão colocar o código, que é uma sequência do risco. Aí, bem aqui tem a categoria do risco. Aí, quando vocês clicarem bem aqui, né, ele diz para classificar: é um risco de software, é uma tecnologia complexa, é um risco do projeto relacionado a prazo, é um risco organizacional, falta de priorização, é um risco externo. Aqui vocês vão dizer: não, é um risco de software. É software. Qual é o fator de risco? É alto. Qual é a descrição? A equipe não conhece a linguagem de programação. Risco de atrasar. Beleza. Aí, qual a probabilidade desse risco acontecer? Aí vocês vão olhar aqui. É baixa, é média, é alta? É alta. É a primeira vez que essa equipe vai trabalhar. Qual é o impacto? O impacto de atrasar é um impacto alto. Então, beleza. Aí, qual é a priorização? Eu tenho que tratar esse risco, né? Então, beleza, prioridade 1. Aí eu tenho que pensar, e aqui eu vou elencar os riscos, beleza? Depois eu tenho que fazer os meus planos aqui. O que eu vou fazer para que, caso esse risco aconteça, eu tenha um plano? Então vamos lá, o código 1, risco 1. Qual é a ação? A equipe nunca fez nunca trabalhou em Python, tem o risco de atrasar. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer para tentar minimizar esse risco. Já sei, vou capacitar a equipe. A equipe vai ter que fazer um treinamento de 1 semana antes de começar o projeto. O que eu posso fazer também? Eu posso contratar um supervisor especialista para essa equipe. Então, eu tenho que pensar em ações que eu tenho que fazer para tentar minimizar esse risco, ou para tentar evitar, certo? E aí, é isso que eu peço para vocês fazerem como tarefa. A professora, ainda não entendi. Preencher essa planilha vai ser a primeira vez. Como é que eu vou fazer isso? Eu deixei para vocês um exemplo de uma planilha preenchida, que é uma planilha igual, só que ela está preenchida. Não é para vocês copiarem, mas tem aqui exemplos de riscos, né? E ações para cada um desses riscos, para que vocês tenham uma ideia de como é que é fazer um planejamento de riscos, considerando que isso aqui é os exemplos aqui são relacionados a um projeto de desenvolvimento de software. Agora, se o de vocês não for desenvolvimento de software, esses exemplos não vão se encaixar tão bem. Aí vocês vão precisar pensar em outros riscos que o projeto de vocês possa vir a ter. Mas a ideia de preencher essa planilha é o exercício para vocês pensarem em possíveis riscos que possam acontecer e ações que vocês poderiam tomar para tratar esses riscos. Certinho? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Agora é a hora de vocês perguntarem, se tiver dúvida, querem fazer alguma pergunta, foi tudo certo? Como foi? Cri, cri, cri. Tá tudo ok? Tudo certo, professora. Tudo certo? Rodrigo disse professora. É uma pergunta, Rodrigo?
Pode fazer. Só um momento. Passa lá, espera aí. Estou esperando. Sobre o software. Vamos lá. Só esperando o Rodrigo finalizar aqui a pergunta. Se alguém tiver também alguma outra pergunta, pode fazer. Existe alguma proteção de risco para software? Olha, eu não conheço alguma coisa do tipo de algum seguro para o software. Se der algum erro, olha, eu não conheço. Talvez tenha, mas eu realmente não conheço se tem algum seguro do tipo, se aquele software der errado na implantação, mas de repente é algo para pesquisar. Eu posso pesquisar também, se vocês puderem pesquisar alguma coisa nessa linha. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar do tipo contratar um seguro no banco para se aquele projeto der errado, eu conseguir transferir esse risco para outro, para um banco, por exemplo. Nunca ouvi falar. Eu sei que para construção de ponte, construção de coisas mais físicas, mais tangíveis, tem. Agora, para software, eu nunca ouvi falar. Eu acho que não tem, mas não é uma certeza. Não sei te dizer com certeza se não tem. Nunca vi, né? Agora, se não tem, eu não posso afirmar, mas eu posso pesquisar, vou tentar ver isso. Uma boa curiosidade para saber. Tentar verificar se eu acho alguma coisa nessa linha de seguro para desenvolvimento de software. De repente está aí até um nicho de mercado, né? Porque quem constrói, quem faz obras, quem faz casas, quem faz coisas mais físicas e tangíveis, tem seguro sim. Até quando a gente compra o celular, hoje em dia eles já oferecem seguro para tudo, né? A gente compra o celular, eles já oferecem seguro contra proteção contra roubo. Agora, para o software, que é algo menos palpável, eu nunca ouvi falar, mas posso pesquisar para tentar verificar se existe algum. A princípio, não. Tá? Essa transferência de risco para o desenvolvimento em si não dá. O que dá é, por exemplo, eu posso transferir o desenvolvimento para uma equipe mais especialista. Por exemplo, eu fui contratado para trabalho numa empresa, tenho uma equipe para desenvolver um software, só que na minha equipe não tem ninguém especialista em um designer. A minha equipe sabe programar muito bem, mas não sabe fazer design de tela. Aí o que eu posso fazer? Eu posso transferir essa atividade para uma outra equipe de especialistas e já recebo as telas prontas. Isso é comum. Eu transfiro aquela parte do projeto, porque aquilo ali eu tenho um risco que não adianta eu tentar capacitar a minha equipe, que ninguém tem talento ali para ser designer. Aí o que eu faço? Às vezes eu contrato só, eu compro já pronto aquele designer
É uma forma de transferir. Agora, o risco de atrasar, o risco de ficar pronto, de não entregar no dia, aí isso eu acredito que não há como transferir, não. Isso aí tem que assumir e tem que, no máximo, mitigar as chances. Certinho? Então, pessoal, é isso. Qualquer coisa, tá lá no grupo. Tá o grupo lá do WhatsApp. Use o grupo para fazer perguntas e a gente se vê na próxima sexta-feira, beleza? Então, bom dia para vocês, bom fim de semana e daqui a pouco eu subo essa aula lá pro YouTube, beleza? Bom dia para todos, tchau, tchau.